Os irmãos em Cristo, boa noite. Hoje nós temos Emanuel Silvestre do Grupo Espírita Regeneração, que falará sobre o tema Gênese segundo o Espiritismo. Emanuel, a palavra é sua. Boa noite a todos. Nós desejamos sinceramente nossos mais sinceros votos de muita paz, e eu trago um abraço fraterno de todos aqueles que fazem o Grupo Espírita Regeneração, que fica lá na Abdias de Carvalho, e que na noite de hoje nós possamos ter momentos de tranquilidade, de conhecimento e também de mais esclarecimento sobre a doutrina espírita. É bastante comum nos centros espíritas abordar temas que são pautados dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, e no Livro dos Espíritos, que é a obra-prima que deu origem à doutrina espírita no mundo. Só que o Espiritismo tem mais 3 obras bases que formam a codificação espírita, revelada pelos espíritos superiores e investigado, organizado, codificado pelo professor Allan Kardec, que são o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e o livro A Gênese. Na noite de hoje, nos próximos minutos, nós vamos falar um pouco sobre esse livro, A Gênese, que é o 5º livro da codificação espírita e que, de certa forma, traz um pouquinho ou boa quantia do aspecto científico do espiritismo. O espiritismo, para quem estuda, sabe que ele tem um tríceps aspecto. O aspecto religioso, que é todo pautado dentro da moral do Evangelho de Jesus. O aspecto filosófico, que está contido na obra O Livro dos Espíritos, nas suas 1019 perguntas e respostas. E tem o aspecto científico também, porque o codificador Allan Kardec, ele era pedagogo, ele era um homem de ciências, e era necessário que ele, no seu projeto reencarnatório, também fazendo parte da equipe do Espírito de Verdade, só que aqui no plano material, ele necessitasse ser uma pessoa que tivesse uma visão científica, ou seja, uma visão racional dos fenômenos espirituais que já aconteceu na humanidade. Então, só para nível de conhecimento, eu queria que levantasse a mão as pessoas que já leram ou tentaram começar a ler o livro A Gênese. Bastante gente. Essa palestra já é a 3ª casa que eu faço, e foi a casa que mais encontrei pessoas que já tiveram contato com o livro A Gênese. Bem, a Gênese, como a palavra já diz, é o início de tudo. Então, todos nós que viemos de uma escola teológica, ou católica, ou protestante, quando nós fizemos o catecismo, ou a escolinha dominical, nas igrejas protestantes, eu fiz a escolinha dominical na Batista, e depois eu fiz o catecismo também na igreja católica. Então, a gente aprende o quê? Que o Gênese, que é o primeiro livro lá do Velho Testamento, que também é a Torá do judaísmo, se iniciou como? Que Deus criou o mundo em 6 dias e 6 noites e descansou o 7º. Não é isso? Então Deus fez a luz, fez os mares, fez o céu, os animais que rastejavam, os animais que voavam, os animais que nadavam nos mares. E por último ele criou o homem, conhecido como Adão, sua imagem e semelhança. E tirou a costelinha dele e fez a mulher, que é a Eva. E colocaram eles para morar bonitinho lá, tudo quando estava pronto, no Jardim do Éden. E disseram que eles poderiam se alimentar de todas as frutas das árvores e poderiam colocar os animais que viviam naquele local submissos à sua vontade. Só que Eva, como era muito danada, foi lá naquele fruto da árvore específica que Deus tinha dito que eles não poderiam se alimentar do fruto, e comeu. Não era bastante ela apenas comer e desobedecer sozinha a Deus. Ela obrigou Adão a comer também. Então, desde essa doutrina de Adão e Eva, a gente já percebe que, de certa forma, a sociedade machista do passado, que já vivia embutida até mesmo dentro do conceito religioso do cristianismo primitivo, da Igreja Católica, a ideia de que a mulher era submissa ao homem.
Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e a mulher é a simples costela do homem, que é a imagem e semelhança de Deus. E quem desobedeceu a Deus não foi o homem, ele foi um coitadinho que foi vítima da Eva, que obrigou ele a comer o fruto que tinha sido proibido por Deus. E aí o que acontece? Eles são expulsos do paraíso porque desobedeceram a Deus. E então eles tiveram 3 filhos: Caim, Abel, e tem um terceiro filho que não é muito conhecido, mas está lá no texto bíblico do Gênesis, que é Sete. Foi um terceiro filho que Adão e Eva teve. Mas vamos nos deter a Caim e Abel. Então Caim e Abel começaram a sentir inveja um do outro, porque na verdade Abel era o filho predileto de Adão e Eva. Então a Caim, ele assassina o irmão Abel e, com vergonha do crime que tinha cometido, ele foge do paraíso, encontra uma mulher e começa a constituir uma família. Aí a gente começa a imaginar e começa a refletir um pouco. Se só existia Adão e só existia Eva, eles tiveram Caim e Abel, que eram 2 filhos homens. Caim mata Abel e, com vergonha do crime, foge do Jardim do Éden e casa-se com uma mulher. De onde saiu essa mulher? Mas está lá no texto bíblico. O nosso querido Divaldo Franco, ele fala que essa mulher seria uma macaca. Ele usa até um termo irônico para tentar desenvolver. E o próprio Chico Xavier, ele coloca esse questionamento no programa Pinga Fogo, lá dos anos 70, né, em 1971. Mas então a gente vê que todo esse processo da Gênese mosaica, ele tem uma característica meio alegórica. E não poderia ser diferente. Porque aquele povo que vivia naquela época não poderia entender nem um pouco o contexto e a explicação científica que o Espiritismo traz, que nós veremos logo mais, e eles necessitavam de uma explicação para saber de onde surgiu tudo isso aqui. Vendo que o pensamento e a filosofia, a tecnologia e até mesmo o entendimento do que é a espiritualidade, do que é a divindade, do que é o contexto onde todos nós estamos inseridos, ele vai desenvolvendo conforme nós, espíritos encarnados, também vamos progredindo. A nossa consciência e a nossa matéria também. Mas para iniciar, o tema da noite de hoje se encontra dentre de vários livros que foram estudados, mas o livro principal é esse daí, que é a Gênese de Allan Kardec. E esse livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte fala justamente sobre a Gênese segundo o Espiritismo. Então Allan Kardec, juntamente com os espíritos superiores, ele vem desenvolvendo todo o pensamento, como foi a criação do universo, como foi a criação da matéria, como foi a criação do espírito. Ele tem um capítulo só sobre o fluido cósmico universal. Então ele vem fomentando vários temas até chegar na Gênese orgânica, a Gênese espiritual, e ele fecha essa primeira parte com a Gênese mosaica, dando uma explicação também sobre a Gênese de Moisés. A segunda parte, só a nível de conhecimento, fala sobre os milagres segundo o Espiritismo, porque quando a gente começa a estudar Espiritismo, a gente sabe que o milagre, da forma com que nós entendemos, que é aquela coisa sobrenatural, aquela coisa que está além da nossa capacidade de entendimento, ele não existe para a doutrina espírita. Então, nesse livro A Gênese, o Allan Kardec, juntamente com os espíritos superiores, faz toda uma análise dos milagres que Jesus fez no Evangelho, nos Evangelhos, na passagem do Evangelho, dando uma explicação toda científica. Dentro dos milagres, a gente só vai conseguir compreender quando a gente estuda antes o capítulo que fala sobre fluidos, que está na primeira parte. E tem a terceira parte do livro A Gênese, que fala sobre as predições segundo o Espiritismo. O que seriam as predições? O que irá acontecer? Tanto que o livro da Gênese se encerra com o capítulo intitulado A Chegada dos Tempos. E a espiritualidade, juntamente com Allan Kardec, já começa a explicar o processo de transição que o planeta já começaria a entrar, né? A se desenvolver, como o irmão falou no exórdio. A gente começaria a deixar de ser um mundo de expiação e prova e começaríamos a entrar num processo de transição para um mundo de regeneração. E nesse capítulo ele já explica que os espíritos que não estão acompanhando esse progresso serão transferidos para outros mundos primitivos. Explica que espíritos mais superiores de outros mundos iriam vir nos auxiliar nesse momento. Mas enfim, a gente vai se prender à primeira parte que fala justamente sobre a Gênese. E aí, para a gente conseguir entender
esse processo de como tudo isso existiu, de como é que a gente está aqui, sentadinho nessa sala, podendo ouvir a minha voz através desse aparelho do microfone que está sendo projetado para os senhores e para as senhoras, vendo essa imagem, todo esse processo que a gente vem desenvolvendo até chegar nesse momento não foi um processo fácil nem curto. Mas para a gente começar a entender como é que tudo isso aconteceu, a gente tem que estudar 3 partes. A gente tem que entender como surgiu o espírito, porque nós compreendemos que o espírito, ele, no início, eram simples e ignorantes. Quem estuda espiritismo, já leu alguma coisa sobre a codificação, a gente percebe e a gente aprende que nós, espíritos encarnados, e os nossos irmãos desencarnados também que estão aqui presentes, nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, nós fomos criados zerados, sem conhecimento, sem maledicência, sem virtudes e também sem dificuldades, né? Para não usar a palavra defeito. A gente também tem que ver como é que a matéria orgânica ficou pronta. Porque se para nós espíritos poderem reencarnar no mundo material, a gente precisa de um corpo. Então também teve um processo até esse corpo físico também ser feito, né? Ser criado. E claro que para o espírito poder habitar um corpo e esse corpo ter o desenvolvimento espiritual, no plano físico tem que existir o planeta, né? O mundo onde esses espíritos vão habitar usando o corpo. Então a gente vai estudar esses 3 pontos. Como é que foi criado o espírito, como foi criada a matéria orgânica e como foi criado o planeta Terra. Então a gente começa a estudar 2 pontos principais, que é o princípio inteligente, ou o princípio espiritual, por isso que eu coloquei o espiritual entre parênteses, e o princípio material. O princípio inteligente com o princípio material formam a trindade que iniciou tudo no universo. Lá no livro dos Espíritos e no livro da Gênesis também explica que no início existia Deus, que para o Espiritismo é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a resposta da espiritualidade na primeira pergunta do livro dos Espíritos. E juntamente com Deus, que é essa inteligência suprema, existia o princípio inteligente, ou princípio espiritual, e existia o princípio material. A gente tem que abrir um parêntese, quando a gente fala de Deus, que Deus era a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a gente tem um pouquinho de dificuldade. Porque, vejam, até mesmo Jesus, quando ele vai nos ensinar a oração, que todos nós aprendemos desde a infância, que é o Pai Nosso, ele denomina Deus de Pai. Só que no entendimento que nós temos hoje, até mesmo dentro da própria doutrina, a gente sabe que Deus não é pai nem mãe no sentido figurado, porque Deus não é uma pessoa. Então ele não é uma figura masculina, como ele também não é uma figura feminina. Essa figura antropomórfica de Deus vem da antiguidade dos deuses, onde eles tinham uma característica humana. Por isso que em algumas denominações religiosas, mesmo dentro do ramo do cristianismo, ainda pregam um Deus humano. Um Deus que sente raiva, um Deus que se arrepende, um Deus que engana, assim, um Deus que castiga e que pune as pessoas que não seguem as suas leis. Então, alguns de nós ainda temos essa tendência de ter uma noção de um Deus muito humano. E o Espiritismo vem quebrar isso. Tanto que a terceira pergunta do Livro dos Espíritos, que dá sequência a essa resposta da inteligência suprema, Allan Kardec pergunta à espiritualidade. Então, podemos dizer que Deus é infinito, é o infinito, e os Espíritos respondem: denominar Deus de infinito é pobreza de linguagem do ser humano para tentar definir algo que está acima da capacidade do pensamento. Então, o que a gente entende por infinito, que é tudo que não teve começo e não vai ter fim, é pobreza de linguagem para tentar definir o que é Deus. Então, a gente vê que Deus é algo que realmente, no momento nosso, comparado com o que a gente já teve de entendimento no passado, nos mundos primitivos, a gente já evoluiu bastante desse contexto, né, dessa conexão com a divindade, mas nós temos ainda muito o que desenvolver. E como eu tinha falado, de Deus vem o princípio inteligente ou espiritual e o princípio material. Desse princípio inteligente, no universo, é dito lá no Livro dos Espíritos, o que é o espírito? É o princípio inteligente da criação. De Deus surge o princípio inteligente, o princípio espiritual. Desse princípio espiritual vão ter várias ramificações de várias inteligências na matéria. E uma dessas inteligências seremos nós, espíritos. Só que para nós chegarmos ao estado de espírito, a gente passa por um processo.
até a gente chegar a ser um espírito simples e ignorante lá no início. Então a gente vai estagiar em diversas etapas que a gente vai ver na próxima parte, que vai falar sobre o desenvolvimento da matéria, até a gente chegar a ser um espírito. Antes de nós nos considerarmos, sermos um espírito inteligente, com livre-arbítrio, com consciência, a gente é um princípio espiritual, ou princípio inteligente. E a mesma coisa acontece com o princípio material. Para ele ser uma matéria orgânica, ele precisa de um agente para organizar essa matéria, que é inorgânica, e é justamente o espírito. Mas para o espírito poder entrar nessa matéria que é inorgânica e organizar ela, ele vai desenvolvendo, enquanto princípio inteligente, o que a gente conhece como fluido vital. É o fluido vital que vai dar essa força para que nós, espíritos, possamos habitar um corpo físico. Só que aí Allan Kardec, como era dotado de uma inteligência muito desenvolvida comparada com a nossa, ele ficava pensando: se nós somos espíritos, como nós podemos animar uma matéria se não existe nenhum outro corpo intermediário entre isso, entre nós espíritos e a matéria? Lá no Livro dos Espíritos, a espiritualidade responde que espírito não tem forma, espírito não tem sexo, espírito é uma luz, é um clarão. E o que dá forma a nós espíritos é o que Allan Kardec denominou de perispírito. Então, para o espírito, quando ficar pronto a habitar o corpo físico, ele precisa adquirir um perispírito. O perispírito é um corpo semimaterial. Como ele é um corpo semimaterial, logicamente ele também é um corpo semi-espiritual. Ele é metade matéria e é metade espiritual. Ele é metade matéria porque ele interage através dos centros de força, conhecidos também pela cultura oriental como chakras. Através desses centros de força, essa parte semimaterial do perispírito é ligada aos plexos nervosos que estão no nosso corpo físico. E a parte espiritual do perispírito, ela é ligada à natureza etérea, por isso que ela não pode ser vista pelos nossos olhos materiais. Só que para tudo isso aqui ficar pronto, para o princípio inteligente, o princípio material, sair da inteligência suprema, se desenvolverem, estagiando em diversas etapas, se tornarem um espírito, uma matéria organizada através do fluido vital e precisando adquirir esse perispírito, tudo isso é formado, está lá no capítulo sobre fluidos, pelo fluido cósmico universal. A gente não vai falar muito sobre o fluido cósmico universal, senão a gente teria que fazer um seminário aqui para poder explicar. Mas, tecnicamente, o fluido cósmico universal é uma energia que permeia todo o universo. Então, para o espiritismo, nada no universo está vazio. Não existe espaços vazios. Todos os espaços no universo estão preenchidos por essa energia, que é conhecida como fluido cósmico universal ou plasma divino, e tem outras denominações até mesmo dentro da codificação. Então, quando a gente vê uma imagem do nosso sistema solar onde tem o Sol e os planetas, a gente tem a impressão de que entre um planeta e outro existe um vazio, existe um espaço vazio, quando na verdade esse espaço é preenchido pelo fluido cósmico universal. Esse fluido, ele é neutro, ele não é uma energia nem positiva nem uma energia negativa. O que vai tornar esse fluido positivo ou negativo é o pensamento do espírito que manipula aquele fluido. Então, quando nós estamos numa casa espírita, num tratamento fluídico, através da água fluidificada ou do passe, a gente recebe através do médium, que é aplicador de passe, que tem o auxílio da espiritualidade, esse fluido. Só que a espiritualidade, como está vibrando psiquicamente, e o próprio médium aplicador de passe também vibra psicicamente positivo, esse fluido ele é manipulado e é usado na cura do corpo físico daquela pessoa que está recebendo o tratamento fluídico na casa espírita. Só que quando eu chego ali na rua, no trânsito, e aquele irmão dá aquela cortada em mim no trânsito, e eu falo, era bom que aquele carro batesse. É o mesmo efeito do passe, é o mesmo efeito, tecnicamente. Só que aquele fluido que vai ser condensado e vai ser jogado para aquele irmão, ele vai ser manipulado e vai ser usado de forma negativa. Por isso que Jesus sempre orientava a orar e vigiar. Porque tudo que a gente pensa, a gente plasma. Há aquela coisa de não cobiçar a mulher do próximo, o homem do próximo. Ah, mas eu só estou olhando, não estou tocando, não estou tendo ato. Mas a partir do momento que você pensou e cobiçou, você plasmou e você teve um ato através do pensamento. E no plano espiritual, nós nos comunicamos pelo pensamento e não pela fala. Então fica essa explicação rapidamente do
fluido cósmico universal. E aí a gente viu como é que vai se desenvolver o princípio inteligente ou espiritual até ser um espírito, e através do fluido vital e do perispírito ele organiza aquela matéria que está inorgânica. E a gente vai ver agora como é a evolução da matéria orgânica, também conhecida dentro do movimento espírita como evolução anímica. E tem um livro no final que a gente vai também indicar como leitura para aprofundar o estudo. Para isso a gente tem que entender um pouquinho, bem pouquinho, não precisa ser um químico, nada especialista de átomo. Eu vi umas carinhas ali que fez Enem e falou, não acredito, eu estudei isso para o Enem, eu vim para o centro espírita e vou saber mais de átomo. Então, a gente precisa entender só um pouquinho de átomo. O que é o átomo? O átomo ele é um protótipo de uma forma de equilíbrio. A gente vê que no centro do átomo, no núcleo, a gente tem lá os prótons e os nêutrons, e ao redor desse núcleo tem a eletrosfera, que são os elétrons. E o núcleo ele é positivo e esses elétrons são negativos. E aí existe uma troca de energia e existe um equilíbrio. E por isso que lá o átomo fica bem estável. Dentro da tabela periódica, a gente vê qual é o átomo que tem a maior estabilidade. É o hidrogênio, que só tem um átomo. E qual é o que tem mais instabilidade, que tem a maior quantidade do núcleo e dos elétrons girando? É o urânio, que tem 92 nêutrons no meio e 92 elétrons girando. A gente faz um comparativo de uma sala de aula com crianças. É mais fácil dar aula para 1, 2, 3 crianças ou para uma sala com 92 crianças. Então a gente percebe que dentro do próprio átomo é muito mais fácil para ele mesmo manter esse equilíbrio, tendo uma quantidade menor de nêutrons e elétrons do que uma quantidade maior. Passado desse 92, que é o número do urânio, vai até o 102. É 112 se eu não me engano. E do 93 até esse 112 é muito instável. O elétron ele não consegue ficar girando rapidamente ao redor desse núcleo, do 93 até o 112. E ele sempre sai da órbita. Quando ele sai da órbita é quando acontece totalmente o desequilíbrio. São essas reações químicas, do 93 até o 112, essas reações químicas são feitas em laboratórios e é a energia que é usada para a energia nuclear. É o que nossos irmãos, que infelizmente, por não ter o lado moral desenvolvido, está usando o seu lado intelectual para fazer a bomba atômica, por exemplo. Então seriam essas reações químicas que vai do 93 até o 112. Então, por que a gente tem que saber pelo menos um pouquinho disso do átomo? A gente vê aqui que tudo se inicia no átomo, né? Como eu tinha explicado antes, do equilíbrio, a troca de energia positivo e negativo. Está lá o núcleo direitinho, está lá os elétrons girando, causando todo esse equilíbrio nessa troca de energia. O que são moléculas? Moléculas são diversos átomos aglutinados. E existem moléculas de toda parte. E o que são os minerais? São justamente essas moléculas, algumas moléculas muito juntas que dão origem aos átomos, aos minerais. O que acontece nesse mineral? Esse cientista, Stanley, ele viveu em 1904 até 1971. Ele descobriu que no microscópio, quando esses minerais eles passavam do 92, que é lá até onde o número de nêutrons e elétrons ficam estáveis, até o 93, até o 112, quando eles ficavam estáveis e saíam de órbita, eles davam vazão a que micro-organismos entrassem nesses minerais. Então, se a gente pegar um seixo, por exemplo, o seixo é um mineral, a gente encontraria, olhando no microscópio, alguns tipos de vírus ou bactérias ali dentro. Só que ele queria saber como é que aquele vírus ou aquela bactéria entrava ali dentro, como é que ele surgia ali, se surgia do nada. Então, como num átomo que está lá girando, digamos, sem nêutrons, sem elétrons, ele não conseguia observar como é que aquele vírus ou aquela bactéria entrava ali naquele átomo. Então ele tinha que cristalizar aquele átomo para poder observar no microscópio. O que é esse processo da cristalização? É quando a gente submete o átomo a temperaturas muito baixas. E ele, cristalizando o átomo e observando, ele percebeu que aquele vírus, mesmo submetido à cristalização a temperatura muito baixa, eles não morriam, eles continuavam ali vivos e desenvolvendo. Então, que por isso que para o espiritismo, dali do mineral, desses vírus
que ficaram conhecidos depois dessa descoberta do Stanley, levaram o nome da descoberta de vírus cristalinos. Começaram a perceber que foram daqueles vírus cristalinos que começaram a desenvolver as primeiras noções, ou então as primeiras características do que viriam ser os vegetais. Aí eu vou abrir um parêntese para a gente não pensar que está todo mundo aqui ficando doido. Esse processo do átomo, até as moléculas, até os minerais, é um processo longo. Quando a gente fala de criação do mundo, a gente não pode pensar há 1000 anos atrás, 2000 anos, 10.000 anos, nem há 1 milhão de anos. A gente fala de bilhões e bilhões de anos. Então esse processo de evolução do átomo, até a agregação deles e formar as moléculas, até as moléculas se agregarem e formarem os minerais, e nesses minerais desenvolver essas vidas, micro-organismos, vírus, bactérias, é um processo longo. Então, desses vírus cristalinos, até eles desenvolverem essas primeiras noções de vegetais, também é um processo longo. Essa forma que a gente esquematizou aqui é uma forma rápida, didática, para a gente compreender como foi o processo, dando pulos, dando saltos largos no processo evolutivo da vida orgânica. Então, o que acontece? Dos vegetais, começa lá do mais primitivo, mais simples, até desenvolver e chega no que podemos encontrar a plantas carnívoras. Isso mesmo, nosso colega aqui nos auxiliou. E quando a gente vai ver a denominação lá da planta carnívora, a gente vê que ela fica lá aberta e ela desenvolve uma substância que atrai os insetos pelo odor. E quando o inseto pousa ali para se alimentar, ela fecha e se alimenta daquele inseto. Só que a planta carnívora, diferente dos outros vegetais, ela produz enzima digestiva. E aí a gente pensa, ora, ela é um vegetal ou ela é um animal? Porque os vegetais não produzem enzima digestiva, só os animais. Então aí que começa o processo evolutivo da parte animal. É a divergência do reino vegetal para o reino animal, são com as plantas carnívoras. E aí, em bilhões de anos de processo evolutivo, da vida começando na água, depois se rastejando, depois aos céus, a gente chega nos animais, que está representado aí pelo nosso amigo primata, né? Um gorila, um chimpanzé. E também, depois desse processo dos animais, a gente desenvolve até os antropóides. Os antropóides, ele é justamente como Emmanuel fala lá no livro A Caminho da Luz. Emmanuel explica: antepassados dos homens terrestres e ascendentes dos símios tiveram a sua evolução em pontos divergentes, e daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e do chimpanzé da atualidade. O que acontece? O próprio Darwin, na sua teoria da evolução, ele não consegue explicar em que momento foi que houve essa divergência do primata, do antropóide, para o homem. Esse processo na ciência é conhecido como a descida da árvore. Eles usam um termo como se o macaco estivesse lá na árvore comendo sua banana, ele desce da árvore e sai andando. E ali ele se torna um homem. Porque até dentro do próprio espiritismo, nessa obra Caminho da Luz, que a gente vai ver mais na frente, outro trecho dessa obra, Emmanuel diz que não tem nenhuma informação dentro da espiritualidade em que momento exato houve essa divergência do que era macaco e depois começou a desenvolver muito lentamente, muito aos poucos, para o que hoje vir ser a humanidade. Então a gente tem que pensar que não é que a macaca estava lá grávida e quando ela deu à luz nasceu um ser humano. Não é isso, pessoal, isso não existe. É realmente um processo evolutivo lento e gradativo. Para a gente ter uma noção, seria a mesma forma de como teve a origem do urso polar. E como é que o urso marrom ele foi começando a ficar cada vez menos dentro lá da área do Polo Norte e do Ártico. Era um processo onde existiam ursos polares e ursos marrons. Só que lá no Polo Norte existe muita neve. Então toda vez que os ursos marrons tentavam se alimentar, as presas viam quando eles se aproximavam, porque ele era marrom e a neve branca. Por outro lado, os ursos polares, eles conseguiam capturar a presa porque eles eram brancos da cor da neve. Então,
gradativamente os ursos marrons eles foram desencarnando, foram ficando em menor quantidade e foram os que conseguiram sobreviver, foram migrando para regiões onde não existia neve. E aí os ursos polares cresceram na sua maior quantidade. Então seria mais ou menos essa explicação. Por algum motivo climático, algum motivo da região onde os primatas viviam, começou a haver esse desenvolvimento do homem e do macaco, essa divergência. E aí dos antropóides a gente vai evoluindo e dá origem ao que é o homem e a mulher na atualidade, que está representado nessa imagem aqui. E isso seria rapidamente, bem superficialmente, o que seria a nossa evolução anímica, do átomo até esse processo atual. E aí a gente tem essa tabela, que é uma tabela de comparação genética, para a gente ter uma noção de como, comparando desde lá do átomos ou dos vírus cristalinos até hoje, como nós vamos evoluindo nosso DNA e comparado como é muito parecido. Veja, essa bactéria, esse vírus E. coli é um vírus parecido com o vírus da gripe, por exemplo, que você pega assim no ar, não é uma contaminação natural. Então o E. coli ele tem 15% do seu DNA parecido com o nosso. O fermento 30%, a minhoca 40%, o rato 75%, um cachorro 90%, um chimpanzé 98,40%, outro ser humano, ou seja, qualquer um de nós aqui temos 99,90% parecido DNA um com o outro, e um ser humano, um parente da mesma família, um consanguíneo, meu irmão, meu pai ou minha mãe, tem 99,95% do DNA parecido com o nosso, individual de cada um. Então a gente vê que o processo do DNA, desde lá do vírus, do E. coli até hoje, ele vai evoluindo, e quanto mais perto de nós ele vai chegando, mais ele se aproxima do nosso DNA, provando que nós passamos realmente por todo esse processo. Só lembrando uma coisa, desde lá do átomo, as moléculas, quando chega no mineral, que Stanley descobriu que no mineral existiam os vírus cristalinos, dali começou a se desenvolver o princípio inteligente, que veio lá de Deus, o princípio inteligente, e esse vírus cristalino é o princípio material. Então foi a partir daí que o princípio inteligente começou o seu processo de estágio, passando pelos diversos reinos, que a gente vai ver agora. Os reinos da natureza. Então tudo começa lá no átomo e vai até os minerais. Isso, os espíritos nos esclarecem que se chama reino mineral. O átomo é o limite inferior do reino mineral e o mineral é o limite superior desse reino. O limite inferior do próximo reino é justamente o que vem depois do átomo, que foi o que? Os vírus cristalinos que o Stanley descobriu. E o limite superior do próximo reino são os vegetais mais simples, mais rudimentares, que dão origem ao que? Ao reino vegetal. O limite inferior do próximo reino é o superior do vegetal, que foi as plantas carnívoras. E o superior é o primata, né? O macaco, os animais. E também é conhecido pelo espiritismo como o reino animal. E o limite inferior do próximo reino está lá os antropóides, e o superior estamos nós aqui, homens e mulheres da atualidade, contemporâneos, e o espiritismo explica, denomina o termo de reino hominal. Só que existem só esses 4 reinos, mineral, vegetal, animal e hominal. O princípio inteligente ele começa a se desenvolver aqui no reino mineral, depois vai estagiando para o reino vegetal, depois vai estagiando no reino animal e chega no reino hominal, que é o nosso reino atual. Só que, se cada um que está do lado esquerdo é o limite inferior do próximo reino, então qual seria o limite inferior do próximo reino aqui nosso? Se nós somos homens e mulheres da atualidade, nosso limite superior, as pessoas que convivem conosco, que já estão um passo à frente de nós, eu usei aquela figura ali, ó. Eita, a imagem ficou na frente. Mas ali está a imagem do Chico Xavier, do Martin Luther King, da Madre Teresa de Calcutá, do Gandhi, da Irmã Dulce e do Sai Baba. Então o processo nosso evolutivo, como a gente vai ver no Livro dos Espíritos, se inicia lá no átomo e a gente vai caminhando num processo para chegar a ser arcanjos, para chegarmos na nossa angelitude, ou seja, nós sermos espíritos puros. Então se todos nós aqui presentes já estamos no reino nominal, e Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa já são pessoas mais evoluídas que nós, é porque eles já são o início do próximo reino, que chega
na nossa iluminação, que nós denominamos de reino angelical. Esse reino angelical, pessoal, ele não está contido na codificação espírita em nenhum livro. É uma suposição de que a próxima etapa nossa, como seres em evolução, já chegados no reino animal, é esse processo de espiritualização, de angelitude. E cada reino que a gente vai passando, a gente adquire uma característica. No reino mineral, a gente adquire a atração, que é a capacidade de aglutinar os elementos da matéria. No reino vegetal, a gente desenvolve a sensação, faculdade de reagir aos estímulos do meio. No reino animal, o instinto, atitudes espontâneas, involuntárias, reflexas. E no reino hominal, a razão, consciência de si mesmo e do meio que o cerca. E aí vem a criação do universo. O espírito já ficou lá pronto e, ao mesmo tempo, essa matéria orgânica também vai se desenvolvendo na evolução anímica, passando em princípio inteligente por todos os reinos, mineral, vegetal, animal, hominal, até chegar a ser um espírito. Mas para o espírito poder habitar o corpo, ele precisa de um planeta, né, para se desenvolver. E aí a gente chega no Big Bang, que é o início de tudo. É quando um pontinho do tamanho de uma cabeça de alfinete explode e tudo que existe hoje se expande no universo. Então, essa expansão do universo eu peguei da revista Super Interessante e é um gráfico que mostra rapidamente que ali, ó, no Big Bang, do 0 a 1 segundo, no primeiro segundo foi a formação de prótons e nêutrons. Então, todo átomo ele já se inicia no primeiro segundo da explosão do Big Bang. Depois, do primeiro segundo aos 3 minutos, a temperatura cai 100 bilhões para cerca de 1 bilhão de graus Celsius. Surgem os primeiros elementos hélio e hidrogênio, que são as formas de átomo mais simples. Do minuto 3 até 300 mil anos, prótons, elétrons e nêutrons combinam-se nos primeiros átomos. De 300 mil anos a 1 bilhão de anos, as primeiras estrelas são formadas. Estrelas, quando se fala, são os sóis. Nosso Sol é um Sol de quinta grandeza. De 1 bilhão de anos a 5 bilhões de anos, grupos de estrelas dão origem às galáxias. E de 5 bilhões a 13 bilhões de anos, que é mais ou menos a idade do nosso universo, tem aproximadamente 13 bilhões de anos, é o nascimento do Sol, da Terra e o nascimento do nosso sistema solar, do nosso sistema planetário. Gente, isso é muito interessante porque quando a gente vai reparar, nós temos atualmente, a astronomia nos revela que existem mais de 300 bilhões de galáxias. E a nossa galáxia é a Via Láctea, uma galáxia no meio de 300 bilhões de galáxias. Em cada galáxia dessa, ou seja, na nossa Via Láctea, existem 200 bilhões de sistemas solares. 200 bilhões. E o nosso Sol, que comanda todo o nosso sistema solar, é uma estrela de quinta grandeza. Então imaginemos uma estrela de primeira grandeza. E nós somos um planeta de um sistema solar, de um Sol de quinta grandeza, de uma estrela de quinta grandeza. Então quando alguém chegar para nós e perguntar: você sabe com quem você está falando? Nós vamos responder: sei sim. Eu estou falando com um ser humano que mora num planeta que tem 7 bilhões de seres humanos, aproximadamente, num planeta com 9, num sistema solar, com 9 planetas, numa galáxia com 200 bilhões de sistemas solares, num universo observável com 300 bilhões de galáxias. É com essa pessoa que eu estou falando. Então a gente tira daí. Só que, para nossa mente, nosso cérebro conseguir computar essa quantia de 13 bilhões de anos, que foi desde o Big Bang até os dias atuais, a gente não pode. Eu posso falar para a gente que foram 13 bilhões de anos. Ah, tudo bem, foi 13 bilhões de anos. 50 bilhões de anos, ah, tudo bem. A gente só consegue ter a noção do 13. O bilhões a gente realmente não consegue compreender, não consegue imaginar. Então a astronomia, ela usa uma técnica interessante. Ela pega esses 13 bilhões de anos e divide em 365 dias de um ano comum nosso, um ano nosso, né, da Terra. E aí ela faz toda uma cronologia de todo o acontecimento do Big Bang até hoje, só que suprimindo em um ano 365 dias. Então vejam, no dia 1 de janeiro, à meia-noite, foi o Big Bang. Até 1 de maio não aconteceu nada.
Só era poeira, só era explosão, só era aquela loucura acontecendo, ninguém sabia o que ia acontecer mais adiante. Então, do dia 1º de janeiro até o dia 1º de maio são as formações das primeiras galáxias. Lá os átomos tudo explodindo e se aglutinando e formando as primeiras galáxias. No dia 1º de setembro, a estabilidade solar. É quando as estrelas começam a ser formadas e começam a ficar estáveis, né? Começam a ficar em seus devidos lugares. No dia 10 de setembro, os primórdios da Terra, quando a Terra ainda era uma bola de fogo. No dia 27 de setembro, seres vivos microscópicos, são lá os vírus cristalinos, que são encontrados no átomos. No dia 11 de outubro, a estabilidade da crosta. O que é a estabilidade da crosta? É quando a crosta ela esfria. Aí é quando começa a desenvolver realmente os micro-organismos mais, tipo vírus, bactérias, tudo isso. Quando a crosta da Terra ela esfria. No dia 23 de outubro, o resfriamento da camada externa da Terra. No dia 8 de novembro, as estruturas marinhas, as primeiras criaturas bem simples, bem rudimentares, começam a existir no mar, na água. No dia 16 de dezembro, já no fim do ano, seres vivos marinhos. No dia 24 de dezembro, os dinossauros, bem perto, fazendo essa comparação dos 13 bilhões de anos em um ano, né, em 365 dias. No dia 30 de dezembro, às 10 horas da manhã, mamíferos e cetáceos. No dia 31 de dezembro, às 18 horas e 37 minutos, a divergência evolutiva do macaco com o homem. É aquela descida da árvore, é aquele momento que Emmanuel fala que por algum motivo de clima, de localidade, alguns continuaram sua evolução, seu processo como macacos e outros começaram a se desenvolver para ser o que hoje são os humanos. No dia 31 de dezembro, às 21 horas e 40 minutos, os homens erectos é quando nós começamos a deixar de ser assim curvados e começamos a ficar mais com a postura mais ereta. No dia 31 de dezembro, às 23 horas, 58 minutos, 58 segundos, os exilados de Capela, que a gente vai ver só um pouquinho mais à frente sobre os exilados de Capela, que já é outro tema. E no dia 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos, 35 segundos, primeiras civilizações. Quando a gente fala de primeiras civilizações, a gente não está falando de Grécia, de Roma, do Egito, não. A gente está falando de comunidades indígenas, de pessoas primitivas, de pessoas aborígenes, aquele pessoal que vivia em caverna, aquele pessoal que vivia afastado, aqueles primatas mesmo. Aí eles começaram a observar que precisavam da ajuda do outro e começaram a montar aldeias, povos e começaram a desenvolver esse contexto de comunidade. Aí aqui sim, no dia 31 de dezembro, já pertinho do ano, né? Já perto da meia-noite do dia 31 de dezembro, surge a cultura grega. Então começa a se desenvolver a filosofia, a ciência, a sociedade, a política e a medicina. É quando o homem já começa a se perguntar de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo na Terra, por que existe estrela no céu, por que chove, por que a Terra treme no terremoto, que é tudo isso. Então começa a se filosofar, começa a desenvolver as tecnologias e as medicinas também. E no dia 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos, 56 segundos, Jesus de Nazaré, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, passa pela terra. Ou seja, nós chegamos no fim da festa e a gente ainda quer ser o bambambam, né? A gente quer mandar em tudo, quer ser o mais inteligente, quer ser os mais orgulhosos, que a gente merece oprimir os animais, se alimentar de carne animal. Não é crítica, é só uma reflexão, que cada um tem o seu processo de consciência, de costume alimentar, enfim. Então a gente percebe que nós, seres humanos, a gente chegou já no finalzinho da festa. Veja, todo o processo de 13 bilhões de anos, a gente bem nos últimos segundos é que a gente aparece aqui na humanidade. Então no livro A Caminho da Luz eu coloquei as 3 capas, porque a FEB já editou esse livro 3 vezes, então tem a capa mais antiga, uma mais ou menos, e essa aqui foi a última capa editada pela FEB. E lá logo no capítulo 1, que fala sobre a gênese planetária, Emmanuel, eu não vou ler por conta do tempo, mas Emmanuel explica que rezam as tradições do plano espiritual que Jesus, quando a Terra estava sendo formada, ele já era o espírito iluminado, ele já era o guia e o modelo que serviria para a humanidade futuramente. Ele se reúne com um grupo de espíritos superiores também no plano espiritual para decidir a organização terrestre e futuramente, quando chegasse lá no dia 31 de dezembro, já no finalzinho do ano, a vinda dele na Terra, para ele exemplificar em carne e osso
todo o ensinamento do Evangelho, né? Do amar o próximo como a si mesmo, de perdoar, da indulgência, de tudo isso, da caridade. Então, é conhecido de nós, através de Emmanuel, que Jesus, juntamente com essa comunidade de espíritos superiores, se reuniram 2 vezes. Uma vez na criação da Terra e a segunda vez para decidir como seria a vinda de Jesus aqui na Terra. E aí a gente vê que no Livro dos Espíritos, tem lá na questão 540, vejam só. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou ele próprio também no átomo. Admirável lei de harmonia que vosso espírito limitado ainda não pode apreender o conjunto. Então a própria espiritualidade diz que todos nós iniciamos nosso processo evolutivo lá no átomo e iremos acabar lá na angelitude. Então nós já percorremos esse processo no reino mineral, no reino vegetal, animal, já estamos no reino nominal, adentrando esse processo de transição no mundo de regeneração, onde só espíritos que já estejam no caminho do reino angelical, como Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa, Sai Baba, vão poder ter a oportunidade de estar habitando aqui na Terra. Jesus já dizia, bem-aventurados os pacíficos e os mansos, porque esses herdarão a Terra. A transição planetária está aí, se iniciando. Na última pergunta do Livro dos Espíritos, de 1019, Allan Kardec pergunta à espiritualidade se um dia o reino do bem irá se estabelecer na Terra. E os espíritos respondem que o bem só irá herdar, só irá reinar na Terra quando os espíritos que nela habitam praticar o bem e não o mal. E eles ainda explicam, hoje em dia o mal, ele é audacioso e o bem ainda tem muita vergonha, ainda fica muito escondido, ainda é muito omisso diante da maldade que existe no mundo. Então o nosso processo de evolução já vem do átomo e a gente caminha para a angelitude. Então a nossa consciência ela tem que começar a despertar realmente para a nossa espiritualização, para a gente começar a compreender qual é o nosso processo, qual é a nossa missão aqui na Terra. Será que eu estou aqui na Terra só de passagem? Será que eu estou aqui de férias para brincar? Ou será que eu tenho realmente uma missão a cumprir? Eu tenho um planejamento reencarnatório para desenvolver, para dar continuidade nesse meu processo evolutivo e que para lá na frente, quando o mundo já estiver regenerado, eu não precisar ser exilado para um mundo primitivo e continuar aqui com meus entes queridos, com meus amigos, familiares, com as almas afins nesse processo. Então, eu sempre gosto de trazer livros para a gente ler e eu indico esses 2 livros. Exilados da Capela, de Edgar Lamont, que vai explicar como foi esse processo da criação das civilizações, das maiores civilizações da humanidade no passado, que foram espíritos que vieram da Estrela da Capela, vieram nos auxiliar, né? Vieram exilados de lá e vieram nos auxiliar aqui na Terra na formação da civilização humana. E o livro é Evolução Anímica, do francês Gabriel Delany. É um livro também que vai explicar aquele processo de lá do átomo até o homem atual de uma forma muito mais detalhada. Então eu agradeço, trago aqui meu muita paz, amor e luz. Desejo que todos nós possamos desenvolver a nossa evolução de forma coerente, sempre tendo Jesus como guia e modelo e sabendo que o mundo de regeneração é uma realidade, que ele se aproxima cada vez mais e que Jesus necessita de trabalhadores de última hora para poder construir esse mundo de regeneração, que não vai ser uma mágica, não vai ser a planeta Terra que vai se transformar. Cada um de nós, individualmente, temos o nosso papel, temos a nossa responsabilidade na construção de um mundo melhor. Que Deus nos abençoe.